de madeira e fingir que é um carrinho. Então ela está se relacionando com o significado de carro e não com o objeto toco de madeira. Então isso também promove para ela um descolamento do mundo perceptual imediato e faz com que ela se relacione com o mundo dos significados. Então também ajuda ela a entrar nesse trânsito do mundo simbólico, das representações, da língua e das relações daí entre pensamento e linguagem, etc. Então o brinquedo é um bom exemplo de como atividades realizadas do lado de fora, que constituem aprendizagem, promovem o desenvolvimento num caminho tipicamente humano definido por um percurso que está atrelado à cultura. Desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo de transição de um tipo de linguagem para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos, até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas também a fala. Um aspecto muito importante da teoria do Vygotsky com relação ao desenvolvimento é a ideia dele de que o desenvolvimento deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva. Isto é, deve ser olhado para frente, para aquilo que ainda não aconteceu. Normalmente a gente olha para aquilo que já aconteceu, que já passou. Então a gente pergunta, seu filho já sabe amarrar sapato? Esse bebê já senta? Essa criança já aprendeu a ler e escrever? Então a gente se refere ao já, aquilo que já está consolidado, que já terminou, já está pronto na criança. Mas aquilo que está em processo, que está por acontecer, é ali que vai acontecer a intervenção pedagógica, a ação educacional de qualquer tipo, e também é ali onde o desenvolvimento está efervescente, está fervendo em termos de um fenômeno a ser compreendido pelo estudioso do desenvolvimento, né? Então, para esta questão, quer dizer, esta ideia básica do Vygotsky, na verdade, toma corpo num conceito que é típico da teoria dele, que é muito conhecido, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Para explicar essa zona, ele trabalha com dois outros conceitos. Ele fala no nível de desenvolvimento real, que é o nível de desenvolvimento até o qual a criança já chegou, que é o tal do desenvolvimento passado, o olhar retrospectivo, quer dizer, aquilo que ela já tem. Na outra ponta, a gente teria o que ele chama de nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança ainda não tem, mas que a gente pode imaginar que está próximo de acontecer, né? Que está num horizonte próximo, não muito longínquo. Geralmente a gente sabe que estão tão próximas porque a criança consegue se relacionar com aqueles objetos de conhecimento e de ação, não autonomamente ainda, mas com ajuda, com instrução do outro, com a intervenção de um parceiro mais experiente. Então, o fato de que ela não faz sozinha, mas faz com ajuda, identifica que aquilo pertence a um plano de desenvolvimento que está próximo de se consolidar, né? E daí, entre aquilo que já está pronto e aquilo que está presente em semente, é que o Vygotsky localiza essa chamada zona de desenvolvimento proximal, que é um pedaço do desenvolvimento que permite, quer dizer, que é o mais interessante em termos de desenvolvimento, porque é onde o desenvolvimento está acontecendo agora, e é o que permite a intervenção, quer dizer, é ali que a gente pode pôr o dedo para operar transformações. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Uma coisa que é bem importante de falar sobre isso é que este conceito para Vygotsky é um conceito que tem um valor assim, explicativo dentro da teoria, mas ele não é um conceito instrumental. Quer dizer, eu não posso pegar o conceito de zona proximal, entrar numa sala de aula e querer medir a zona proximal dos alunos, identificar zonas proximais e tal, porque ele é um conceito muito flexível e muito complexo, quer dizer, ele não é visível na prática, ele ajuda a gente a entender o desenvolvimento, mas ele não é visível na prática, porque, sei lá, para cada tópico de desenvolvimento, para cada criança, em cada micromomento do desenvolvimento, eu teria uma zona, né? Então, se eu entro numa sala de aula com 40 alunos e vou trabalhar a adição com reserva, hoje eu tenho 40 zonas proximais em movimento, porque cada vez que eu falo uma coisa, eu estou alterando a zona de cada criança, ou de uma parte delas, pelo menos.
Um aspecto muito peculiar assim da teoria do Vygotsky, muito central nas concepções dele sobre desenvolvimento, aprendizagem e tal, é a importância da intervenção das outras pessoas no desenvolvimento de cada sujeito. Então aqui entra uma coisa bem importante para o Vygotsky, que é assim, a importância desse mundo humano, dessa cultura, do outro social e tal, mas não em termos de um ambiente onde o sujeito está simplesmente imerso, né? Não é como se fosse um caldo onde a gente tivesse posto lá dentro e passivamente fosse absorvendo informações do ambiente. Ele coloca uma posição muito ativa, primeiro, para o próprio sujeito, quer dizer, ele está se relacionando com um mundo de informações, significados, modos de ser, rumos de desenvolvimento e tal, onde ele também age, né? Ele não é um ser passivo que recebe passivamente a informação do mundo, mas a cada momento da história dele, ele é um sujeito pleno que retroage, que age sobre o ambiente, que dialoga, que impõe significados, que traz a sua subjetividade, o seu modo de ver o mundo, a sua própria história, na relação com aquela situação de aprendizagem que promoverá desenvolvimento, né? E, além disso, a influência do ambiente também não está se dando de uma forma só por imersão, quer dizer, o sujeito não absorve informações do ambiente de um ambiente que é passivo. Ele absorve informações de um ambiente que está estruturado pela cultura. Então, por exemplo, mesmo um bebê brincando sozinho no berço, ele está brincando num ambiente cultural, estruturado pela cultura, porque é dentro de um berço, não é numa esteira no chão, porque é com aqueles brinquedos e não com outros brinquedos, porque é sozinho e não acompanhado, porque é num quarto de um determinado tipo, com um determinado som em volta ou não e tal. O Vygotsky ainda fala de um outro aspecto que é extremamente importante, que é o aspecto da intervenção ativa das outras pessoas na definição dos rumos de desenvolvimento. Então, para ele, a intervenção pedagógica é essencial na promoção do desenvolvimento de cada indivíduo, de cada sujeito, né? Então, o sujeito não percorreria caminhos de desenvolvimento sem ter experiências de aprendizagem resultado da intervenção deliberada de outras pessoas na vida dele. Interferir intencionalmente no desenvolvimento das crianças é importantíssimo na definição do seu desenvolvimento. Então, o sujeito depende dessa intervenção para se desenvolver adequadamente nos rumos que aquela cultura supõe como os rumos adequados para o desenvolvimento. Desenvolver-se numa sociedade que tem escola é diferente de desenvolver-se numa sociedade que não tem escola, por exemplo. Então, a escola, na sociedade escolarizada, é um locus cultural extremamente importante para a definição dos rumos de desenvolvimento. E a intervenção pedagógica é essencial na definição do desenvolvimento do sujeito.